Olá, estoicos. Ontem, no nosso encontro no grupo Svadhyaya Estoicismo, nós falamos sobre como treinar uma pessoa para ser estoica. E o que eu falei para vocês, estou trazendo aqui o resumo, foi que para você treinar alguém para ser estoico, você tem que colocar essa pessoa para estudar filosofia estoica, para estudar as três pastas, as três divisões que essa filosofia nos oferece, que é o estudo da lógica, o estudo da física e o estudo da ética. É necessário, para que você treine uma pessoa a ser estoica, que ela saia desse padrão que, infelizmente, é o que permeia essa filosofia dentro da sociedade moderna, de estudar Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Qualquer rede social que você entre, qualquer grupo que você acompanhe, você vai ver sempre as frases de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. São três famosos, maravilhosos filósofos. Temos muito que aprender com eles. Mas através deles você não consegue estudar filosofia estoica. Através das frases desses três grandes filósofos, você não consegue estudar filosofia estoica. Vai muito além desses três nomes. Esses três nomes pertencem ao período imperial romano, é o último período da filosofia. A filosofia estoica é dividida em três períodos. Período grego, período helenístico imperial e período imperial romano. Esse imperial romano é onde se coloca esses três grandes filósofos. Mas a filosofia estoica começou no período grego, em 301, 300 a.C., com Zenão de Sítio, tendo como segundo escolarca Cleantes e como terceiro escolarca Crísipo de Solos, Cleantes de Aço. É dali que começa toda a filosofia, a estrutura. De onde é que eles trouxeram essa estrutura? O que eles querem dizer com lógica? Por que eles dividiram a filosofia estoica em três sabedorias, em três departamentos, em três matérias: lógica, física e ética? Isso você não vai aprender estudando ou lendo Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, porque não era a finalidade de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio repassar esse aprendizado, esse conhecimento. Eles repassavam a vida deles, como eles viviam o estoicismo. Então, a pergunta: como treinar uma pessoa para ser estoica? É colocá-la para estudar a filosofia estoica. É a mesma coisa que você falar: como é que a pessoa estuda filosofia? Coloque ela para ler as frases de Hegel, as frases de Kant, as frases de Jung, de Freud, de Spinoza. Ela vai começar a ler as frases, vai ler, vai ler, vai ler. Ela está estudando filosofia? Não está. Então, quer aprender, quer ser um estoico, quer falar para alguém: eu vou te ensinar a ser um estoico? Peça para essa pessoa estudar a filosofia na sua essência. As três matérias: lógica, física e ética, e nessa sequência. Ou no máximo você inverte: física, lógica e ética, que eu acho até melhor. Porque a física estoica vai te dizer quem é Deus, o que é o universo, por que o estoico segue a razão da natureza, por que o estoico tem o fogo como elemento principal, por que o estoico entende-se como autossuficiente, por que ele não entende que Deus é separado dele. O que é esse logos para o estoico? Por que para ele ser virtuoso, ele tem que seguir esse logos, essa razão imanente, essa ordenação que responde por tudo? É na física que você vai estudar isso. Na lógica, é o pensamento, é o entendimento, como você se relaciona com as pessoas. Como é que você se relaciona, não, mas o teu entendimento sobre a comunicação, o entendimento sobre o pensamento, a interpretação correta do pensamento, da dialética, da retórica, da oratória. A lógica vai te trazer esse conhecimento. Como é que você sabe, nos dias de hoje, que o político não está contando lorotinha para você? Que o que ele está falando realmente tem verdade ali? É a lógica que te permite isso. Através do seu estudo, principalmente a lógica proposicional, que vai te fazer permitir pegar essa inferência desse locutor e analisar as premissas, as decorrências dela, para ver se tudo justifica uma parte, justifica a outra. É uma cadeia de informação que uma tem que estar justificando a anterior, para que aquela narrativa seja considerada verdadeira. Hoje, mais do que nunca, com tanta fake news, se você realmente é um estoico que entende de lógica, você não cai nas fake news. Você não cai em conversa de locutor, de oratória, de pessoas que querem te ludibriar. Porque o que eles estão usando muito? O silogismo. Estão usando muito o quê? A retórica. Porque a retórica é o poder de convencimento, é a argumentação, é onde está o lado ardiloso da narrativa.
É na retórica que a pessoa te convence que o que ela está vendendo é importante para você. E na maioria das vezes, ou muitas vezes, não é. Então, se você conhece bem lógica, você não cai nessas narrativas falsas. E por que isso é importante para o estoico? Porque para o estoico, na vida, tem dois caminhos. Ou você segue o caminho das virtudes, ou você segue o caminho das paixões. Se seguir o das paixões, em algum momento você vai sofrer e causar dolo a você ou a alguém. Se você seguir o caminho das virtudes, você vai alcançar a sua tão desejada eudaimonia, a vida boa. Não tem outro caminho. Então, para que se mantenha no caminho da virtude, você tem que conseguir analisar muito bem o pensamento do outro, a comunicação. Se aquilo realmente é verdadeiro, ou se existe ali uma pegadinha, uma dubiedade que quer te convencer a algo que é errado. E aí você entra nessa história e vai incorrer em paixões e vai lhe levar ao sofrimento e te distanciar da sua tão desejada eudaimonia. E a ética? A ética, sim, é a prática disso, é a vivência, é a aplicação dos conceitos, que são consequências principalmente da lógica. E aí você vai aplicar, você vai interagir, você vai viver como estoico. É a ética que dá-lhe a moral estoica, é que lhe dá o caminho que você tem que percorrer no seu dia a dia. Então você quer ser estoico? Você tem que estudar essas três pastas. Ler Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio não te torna estoico, correto? Por que não te torna? Porque você não está estudando a filosofia em si, a estrutura da filosofia, certo? E o que nós vemos hoje é isso. Por quê? Tem justificativa? Tem. Porque o material praticamente que foi mais preservado desde da Idade Antiga, passando pela Idade Média, que foi destruído praticamente tudo, até a Idade Moderna, foi material de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Então, onde você tem mais informação. Obviamente, onde você tem mais informação, você divulga mais. Mas aí cabe a cada um. Se você quer realmente ser estoico, você vai ter que ir além dessa facilidade de encontrar facilmente Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Você vai ter que cavar, você vai ter que procurar, você vai ter que fazer o seu trabalho de pescaria para poder localizar o que realmente interessa. Tá? É isso aí. Resumo do nosso encontro de ontem. Um grande abraço.